Gente, o cenário para eles está muito pior do que você pode estar percebendo. Mas pro caso de você não ter notado, eu tô aqui para te mostrar aqui. Bicho, nu! Sabe esse negócio da escala 6x1 para reduzir a jornada de trabalho da galera? Pois esse é um cavalo de Troia do PSOL e o PT, Partido dos Trabalhadores, não vai comprar esse BO porque sabe que a bomba vai estourar na cara deles. E você pode ser mau caráter, mas quando você é presidente, você não pode ser burro assim, explicitamente. Não pode. Lula, o pai dos pobres, forjado em movimento sindical, não vai endossar a redução da escala de trabalho. E você, militante, por hora vai passar vergonha. Aí depois vem a decepção. Só que eu não vou falar isso como um achismo. Eu vou provar. Então, mais uma vez usando a militância para produzir uma espuma, uma cortina de fumaça, no pior momento desse desgoverno. Mas eu me sinto na obrigação de explicar que essa fumaça é de incêndio. E sobre isso, bom, você vai ter que ter uma pipoca reservada. Mas nesse vídeo também vamos falar sobre a continuidade do efeito Trump e por que isso não é lero-lero. E essa onda, meu amigo, nem chegou e já começou a varrer não só o jornalismo, como também a nossa gloriosa Polícia Federal. Uma galera aí sendo remanejada e mandada pra fora do Brasil. Gente que até ontem era popstar, sendo afastada dos inquéritos que miram destruir o bolsonarismo. Cara, isso tá fedendo um tanto, mais um tanto. E talvez o cheiro ruim tenha um motivo. Afinal, anúncios já foram feitos. E eu só não sei se você entendeu esses anúncios corretamente, como deveria ter entendido. Pelo sim, pelo não, separa a pipoca, fica confortável e deixa eu te atualizar. Beleza, vamos começar tirando o doce das crianças que estão mais para travessuras do que para gostosuras. E sim, Érica Hilton, eu tô falando de você, porque no final das contas será você agente de caos política entre os próprios eleitores do déspota. Portanto, eu agradeço. Líder de movimento critica PT por falta de adesão à PEC da escala 6x1. De imediato, já vemos que o PT não comprou a história e já eu vou explicar o porquê. Nas redes sociais, a militância da esquerda está pressionando duramente os parlamentares de direita a assinarem o projeto. Mas são tchutchucas na hora de cobrar os parlamentares da base do Dilma. E o motivo disso é que meu filho Lula não quer, viu? E como eu sei disso? Bom, veja o que disse o ministro do Trabalho do Lula e a conclusão do militante petista que está contratado como jornalista lá na Globo News. A nota do Luiz Marinho aqui. O Ministério do Trabalho entende que a questão da escala de trabalho 6x1 deve ser tratada em convenções e acordos coletivos de trabalho. A pasta considera, contudo, que a redução da jornada é plenamente possível e saudável, quando resulte de decisão coletiva. Então, o PT, o governo do PT, a gente pode considerar o governo, porque quem fala sobre isso é o Ministério do Trabalho. Está contra a proposta. Por óbvio, né? Se o ministro do Trabalho disse que, opa, não precisa de uma PEC, bora deixar a galera resolver isso entre eles, significa que é isso que o governo pensa. Senão, o ministro não se posicionaria dessa maneira. E nem foi uma entrevista que ele teve que falar de supetão. Foi uma postagem nas redes sociais, que é algo pensado e discutido antes de ser publicado. O divertido foi ver a outra militante que também trabalha como jornalista dizer que não entendeu assim não. Ô, gente. Ah, Bárbara, mas isso aí não me convenceu. Tá bom, shopping dinâmico que acorda meio-dia e vai resolver todos os problemas do mundo no Twitter. Segura essa aí. Agora na CNN, mas presta atenção porque eu vou mostrar um negocinho na sequência, viu? É absolutamente natural que no Legislativo os parlamentares do PT se vinculem de alguma forma a essa discussão. É parte da essência que guia a atuação parlamentar de um partido de esquerda como o PT, que se construiu em cima de uma base sindical muito forte. Então, o fato de essa discussão acontecer no Legislativo é natural, a tendência é sim que o PT se envolva nisso de alguma forma, mas daí para o governo federal abraçar essa causa, aí é um passo completamente diferente. E aí, nesse caso, eu simplesmente não vejo, por todas as conversas que eu tive, Tainá, nem sequer espaço para que o governo traga essa questão para dentro do Palácio do Planalto, para dentro da esplanada dos ministérios.
Então você entendeu, né? Ela tá dizendo que por tudo que ela ouviu lá dentro do Palácio do Alvorada, ela tá falando que não. Esse negócio não tem espaço dentro do governo para o Lula. Mas calma que ela continua. Então não é do interesse do governo abraçar essa questão agora da escala da jornada de trabalho. Agora, é fácil explicar para a população isso? Não é. Já é difícil esclarecer para a opinião pública em geral. Por que um presidente que se construiu em cima do sindicalismo, é um ex-sindicalista, como que esse cara não vai apoiar essa discussão? Mas daí para o governo abraçar, muito mais difícil. E aí, já é difícil explicar para a opinião pública em geral. Como é que você vai explicar isso para as redes sociais, onde o debate é muito mais acirrado, muito mais tenso, muito mais rápido, né? Então, o governo federal como um todo está, sim, diante de uma saia justa. Não pode trazer esse assunto para si, tem que defender, mas dizendo que cabe ao legislativo tratar, como fez o vice-presidente Geraldo Alckmin hoje, quando foi questionado sobre o assunto durante a COP29. Mas não pode tomar isso como uma bandeira para si. Por quê? Porque vai envolver negociação com muitos setores da economia. É uma questão que pode sim impactar, inclusive, na capacidade de determinados mercados de manter o emprego atual. Pode demandar negociações em termos de contratações, de exoneração de folha de pagamento, já começou a aparecer entre os assuntos relacionados a essa discussão e assim por diante. O governo não tem capital político neste momento para tomar para si essa bandeira. Então ficou claro? O Lula não vai apoiar a sua PEC, que resolve todos os problemas da sociedade brasileira, pequeno, jovem, dinâmico, revolucionário. Ele sabe que o desemprego vai estourar bem na cara dele. E adivinha, ele não quer isso. Mas eu já vou voltar nesse detalhe, porque eu preciso explicar qual o plano mirabolante do Lula para poder sair dessa. Deixa essa conversa ocorrer no Legislativo. Deixa os parlamentares falarem sobre isso e terem esse debate. Lá que é o lugar desse tema, seu covarde. E para passar a impressão de que o PT tá super a favor dessa PEC e fará todo o possível para que ela aconteça, na mesma CNN que diz que após conversas palacianas o barro não vai rolar, ela chama o deputado José Guimarães, do PT, líder do governo na Câmara. E caso você ache que já o conhece, é porque você conhece mesmo. Foi o assessor dele que foi pego com dinheiro na cueca. Mas se você chamar ele de Capitão Cueca, ele fica bravo. Então, não façam isso. Então, o deputado foi chamado para dizer na mídia que essa PEC, que acaba com a jornada 6x1, é absolutamente necessária. Portanto, o script está sendo seguido. O Lula não vai apoiar por motivos de não posso ser tão burro. Mas ele bota os parlamentares para falar bem da PEC e dá a entender que sim, que o governo é super a favor da PEC. Confia, militante que atua como idiota útil. Só que a real é que o Lula quer manter essa conversa no Legislativo porque ele está contando que tanto a direita quanto o centro vão impedir essa PEC de prosperar. Aí o Lula vai dizer que, que pena, era bom, mas a extrema-direita e o centrão capitalista não quiseram ouvir os trabalhadores. Perdemos essa, companheirada. Que pena. E para impedir que isso aconteça, eu tenho uma mega ideia boa. Tomem nota, parlamentares. Subam até a tribuna e digam que a PEC terá efeitos colaterais pesadíssimos, como desemprego e falência em massa. Que essa é a posição correta e que isso não se resolve de maneira tão simplista. Mas que, se o Lula, o presidente do país, bancar a PEC e bater no peito que essa pauta é dele e que toda a responsabilidade também será dele, que esse será o legado da esquerda para o Brasil, vocês vão lá e votam a favor. E, gente, eu aposto com vocês que se isso acontecer e essa PEC for aprovada, coisa que eu duvido, porque o Lula tá com o fudoril trancado. A PEC vai ser barrada na Suprema Corte porque é assim que o Lula governa atualmente, com o STF. E ia ser bem legal ver a esquerda ir pra cima do STF só pra testar se seria tratado como ataque à democracia. Pra vocês terem uma ideia, o vice-presidente da República, o seu Chuchu, deu uma declaração sobre o tema. Presta atenção. Além dessa coisa do corte de gastos, preocupa muito o empresariado industrial essa discussão da escala do 6x1? Olha, isso não foi ainda discutido, mas acho que é uma tendência no mundo inteiro. À medida em que a tecnologia avança, você pode fazer mais com menos pessoas, você ter uma jornada menor. Então esse é um debate que cabe à sociedade e ao parlamento a sua discussão. Prestou atenção? Com o avanço da tecnologia, você pode fazer mais com menos pessoas. Ou seja, quando colocarem uma máquina que não cobra salário para realizar o seu trabalho,
Você rodou, tá, colega? E novamente ele joga a discussão pro parlamento, contando que a PEC vai ser derrotada e eles não terão que lidar com isso. E galera, as consequências da PEC serão o aumento do desemprego, porque você pode dizer que o dono de uma rede de supermercado vai gastar mais e ter o seu lucro diminuído. Só que isso é o mundo do faz de conta. Porque na prática, o dono da rede de supermercado vai jogar o aumento dos seus gastos nos produtos. E todos nós vamos pagar. E pro mercadinho de bairro? Pra farmácia de bairro? Então, eles vão demitir e acabar fechando mesmo. Muitos empregos serão jogados para a informalidade. E a única pessoa que perderá com essa promessa vazia é o próprio trabalhador. Aumento da inflação, do desemprego e a queda da economia. E para ilustrar isso, vocês lembram quando a Dilma assinou a PEC das domésticas, forçando o vínculo de CLT, dizendo que isso daria dignidade e garantias ao trabalho? Pois a realidade é que 10 anos após a aprovação dessa PEC, não só o número de trabalhadores informais aumentou, como as que tinham CLT diminuiu. Mas a promessa era que ocorreria justamente o contrário. E aparentemente a esquerda não está aprendendo com seus próprios erros. E o triste, novamente, é que quem paga por populismo eleitoral é você, que é abraçado pelo discurso enquanto toma um bico no traseiro pela realidade. Mas não vamos só reclamar. Se a população realmente quer fazer algo a respeito, cola com a direita que vocês brilham. Sim, temos uma solução prática e realista para esse problema. E se você concordar, teremos uma nova PEC para engajar. A PEC da alforria. Eu poderia aqui apresentar, presidente, a PEC do 14º, 15º e 16º salário. Eu poderia apresentar uma PEC que o governo tem que colocar R$1 milhão na conta de cada trabalhador. Lugar de palhaço e mágico é no circo, não é no parlamento. Apresentar coisas que não deram certo em lugar nenhum do mundo não passa de proselitismo político. Hoje apresentei uma PEC junto com colegas da oposição para que nós copiemos o que dá certo no mundo. O sistema americano permite que cada trabalhador trabalhe até um dia por semana, se assim ele quiser, e descanse às 6. Que ele ganhe por hora trabalhada. Ele tem a liberdade. Nenhum deputado do PSOL ou governo vai dizer quantos dias o trabalhador tem que estar presente no trabalho. Ele decide. Ah, marcou, mas daí é ruim. É engraçado que a gente vê um monte de gente tentando atravessar a fronteira para os Estados Unidos para trabalhar assim. O que nós precisamos é dar liberdade. Liberdade para as pessoas trabalharem o quanto elas quiserem. Não ficarem presas em um sistema lá de 1940, que é a nossa CLT. Vamos parar de ser palhaços aqui. Isso aqui não é circo para criar PECs que não funcionaram e não funcionam em lugar nenhum do mundo. Vamos copiar o que dá certo. Até porque lugar de palhaço e mágico é no picadeiro, não na Câmara dos Deputados. Obrigado, senhor presidente. Acordo de trabalho firmado entre as partes, como é nos Estados Unidos. Lugar que todo mundo se arrisca para chegar para poder trabalhar. Chega do Estado enfiar a mão no que é seu, porque nem o seu FGTS o Lula vai deixar mais você sacar. E só para constar, o FGTS é o seu dinheiro tomado de você. Mas eles dizem que não vão deixar você ter acesso ao seu dinheiro pelo seu próprio bem. Então você tem que confiar. Ou você pode se libertar. A escolha é sua. Mas olha só que interessante. Nos últimos dias começaram as reuniões para cortes de gastos do desgoverno, que gasta mais do que arrecada, mesmo entupindo a galera de imposto. Desde a cervejinha até as brusinhas da China. Ministros de Estado já se manifestaram dizendo que se tiver corte de gastos em suas pastas, eles estão fora. E o Dilma entubou essa, tipo, tá bom, tá bom. Que baita líder de várzea. O déficit público estourado. O dólar agora tá sempre na casa de 5,80. E no desespero das tesouradas, o ministro da Defesa, o seu Múcio, foi chamado para trocar uma ideia, porque o plano é cortar 49,7 bilhões da aposentadoria dos militares. E eu até queria dizer que isso é karma do seu general Tomás, que é um troco quase que divino pela perfídia, por terem prendido aquelas pessoas acusando-as de terrorismo. Mas é só o governo do PT sendo o governo do PT. Eles não curtem milico. Trouxa foi quem acreditou. Portanto, pra mim, tá tudo certo. E, gente, eu realmente sinto muito por generalizar, mas enquanto estamos aqui falando de política, tem senhoras presas condenadas a 17 anos de cadeia. E essas pessoas foram colocadas em ônibus e levadas para uma espécie de
prisão coletiva sob esse governo, sob as ordens de um comandante, de um general, que agora vai assistir às aposentadorias, ó. E para aquela galera do eu só estava cumprindo ordens, seu novo chefe é o Lula. Ele vai dar a ordem e vocês vão ter que acatar. E se você achar ruim e for chorar, você me manda um áudio. Desculpa, gente, pequeno desabafo, mas nem era esse o ponto. O ponto era que com a discussão da PEC 6x1, ninguém tá falando da tragédia que é esse desgoverno. Ninguém tá falando que a inflação foi sentida em outubro pelos mais pobres, como era óbvio que aconteceria. Mas a Miriam Leitão, que é militante, mas também atua como jornalista, disse que não, que a inflação seria para as classes mais altas. Coisa que nem faz sentido, mas os idólatras repetem isso como se fosse uma justificativa plausível. Ninguém tá falando que a esbanja, a deslumbrada da República, vai gastar quase 1 milhão do nosso dinheiro com artistas no Janjapalooza. Que show da Xuxa é esse, trabalhadores pagadores de impostos? E em contrapartida à gastança da esbanja, o desgoverno está estimando que limitar o ganho real do salário mínimo pode poupar 11 bilhões até 2026. A tesourada tá sem freio, né, senhor Wellington? E aqui, vocês viram o empresário que delatou o PCC, que foi de Americanas em pleno aeroporto, né? Vocês viram isso? Então, gente, foram entregues áudios que mostravam um policial negociando mandar o empresário de Americanas, já que o empresário tinha denunciado a ligação do PCC e da polícia. Supostamente, né? Eu tenho que dizer supostamente. Aí você sabe o que aconteceu? O Ministério Público já entrou em campo para pedir a anulação da delação do empresário, que foi dessa para melhor. Assim, poucas horas depois, na cara de todo mundo. E vem cá, foi só eu que achei isso mega, ultra, blaster, bizarro. Assim, para dizer um mínimo. E isso porque eu nem comecei a comentar com vocês o mega esquema de venda de sentenças que bateu lá na porta do STJ. Cara, os principais assuntos do país desaparecem em meio à medida populista de uma parlamentar do PSOL que nem o presidente dela apoia. Mas todos os idiotas úteis serão aproveitados. Isso é Brazuela. Mas os ventos estão mudando, já que o efeito Trump simplesmente não para. E isso porque o Trump deve anunciar o senador Marco Rubio como secretário de Estado. E o porquê isso mexe muito com Brazuela, você vai entender agora. Marco Rubio foi o cara que classificou o bloqueio do Twitter no Brasil como manobra do ministro Alexandre para minar a nossa liberdade, além de um movimento autoritário. Ele também é mega linha dura contra Irã, China, Hezbollah, Hamas, Cuba e defende maiores sanções para Cuba e Venezuela. Alexandre também já deteve no aeroporto o assessor do Trump, que também é o CEO do Getter. Mas também tivemos o Eduardo anunciando que fez questão de levar ao próprio Trump que registros falsos de que Felipe Martins havia entrado nos Estados Unidos foram inseridos no sistema americano para justificar a prisão de um cara na tentativa de forçar uma delação premiada. Fraude nos registros de imigração americano para justificar a prisão de uma pessoa na tentativa de extrair uma delação premiada. Foi isso que aconteceu. Quem inseriu esses dados falsos no sistema americano? Bom, em breve descobriremos, já que o Trump avisou que vai acompanhar isso bem de perto. E o que eu mais achei curioso foi que o Guilherme Amado, que fez a matéria dizendo que o Felipe tinha saído do Brasil, evaporado, e que teve a sua matéria usada pela Polícia Federal para embasar a prisão do Felipe, foi demitido do Metrópolis. Lembrando que quando foi descoberto que ele nunca havia saído do Brasil, o Guilherme Amado alterou a matéria e fingiu demência assim para sempre. Mas foi também o Guilherme Amado que apresentou os registros falsos do tal I-94, onde ele alegava ser a prova cabal de que o Felipe Martins havia saído do Brasil. Quem será que soprou onde procurar essa informação armada pro Amado? Ainda, eu disse ainda, não sabemos. O que nós sabemos é que, do nada, e tipo, do nada mesmo, a Polícia Federal prepara mudanças em diretoria que concentram inquéritos sobre Bolsonaro. A Globo News deu informação que o chefe da DIP, que é a Diretoria de Inteligência Policial, foi indicado para um cargo em Londres e que deve levar todo mundo da equipe com ele, incluindo o polêmico delegado Fábio Schor, que conduz todos os inquéritos do ministro Alexandre contra o Bolsonaro. Sim, aparentemente todos irão sair do Brasil porque foram promovidos a deixar o país em meio a esse tanto de coisa estourando após a vitória do Trump. Que coincidência!
E essa não vai ser a primeira vez que um delegado da PF do nada é promovido a sair do Brasil, já que a Polícia Federal não quis indiciar a família Mantovani. Mas como isso não foi bem aceito por... você sabe quem? Um novo delegado assumiu o caso, promoveu a denúncia contra a família e logo depois saiu fora de Brazuela. Promovido. Mas foi um trabalho muito top mesmo, tá? Alterou o trabalho de um amiguinho, agradou os poderosos e rachou fora. Passaporte na mão, rumo a terras gringas. E isso porque eu nem tô comentando sobre os dados da Vaza Toga e o Elon Musk. Só mais uns termos acrescentados no efeito Trump, que nem começou direito, mas que parece ter revirado o tabuleiro político de muita gente. E se você tá achando que tudo isso é coisa da minha cabeça, eu te pergunto, será? Vocês lembram que em maio eles diziam que a denúncia contra o Bolsonaro viria em julho? Depois ela viria em agosto. Depois em novembro? Pois é, agora denúncias contra Bolsonaro devem ficar para 2025. E eu não consigo deixar de me perguntar o porquê. Será que é porque eles não conseguiram mais nenhuma prova além da delação do Cid? Já que, por mais que tenham tentado, o Felipe não tinha o que delatar, mesmo ficando 6 meses preso de uma forma completamente insana pelo Estado? Será que eles estão com medo de uma denúncia vazia, baseada apenas na delação do Cid, e o PGR ser obrigado a arquivar, já que delação não é prova, segundo todas as jurisprudências da Suprema Corte? Será que é porque eles acham que a denúncia é fraca a ponto de reviverem matérias antigas, dizendo que, na verdade, são novas informações retiradas de um software israelense, como o lance lá dos kids pretos? Se vocês quiserem saber mais sobre isso que eu tô falando e toda essa história, põe aqui nos comentários que eu destrincho tudinho pra vocês, porque isso tudo é matéria antiga, viu? Mas agora eles estão dizendo, foi um software israelense. Será que eles estão com medo da denúncia ser um monte de nada e agora com a vitória do Trump a repercussão internacional da ditadura brazuelense subir ainda mais? Cara, 1000 possibilidades. Mas pra quem tá jurando desde maio do ano passado, quando a Natuza abriu o Globo News com uma passagem bíblica de que, ahá, pegamos o Bolsonaro, a impressão que tá passando é que, de fato, a Polícia Federal não tem nada, tá correndo atrás de alguma coisa, que o PGR tá com medo de se comprometer num barco furado de vingança e que toda essa perseguição política implacável que a direita sofreu nos últimos 6 anos pode estourar na cara de algum delegado que abraçou uma tese como se prova fosse. E eu não vou nem falar do juiz, porque falar de juiz na democracia brasileira da cadeia e processo. Mas tudo isso são apenas teorias de chapéu de alumínio? Ou será que não? O que você acha? E já que você ficou aqui até agora, galera, ninguém jamais, sem o uso da força e destruição da liberdade, conseguirá parar o movimento que começou em 2018. Ou talvez até antes. Nós estamos lutando porque existe uma herança mais importante do que dinheiro a ser deixada para nossos filhos e netos. E é por causa deles que a gente precisa se envolver com a mudança cultural que está acontecendo no Brasil. Recentemente eu comecei um quadro novo chamado Te Barbarizei. E tudo que eu quero é bater aquele papo legal com você sobre a democracia tupiniquense, que atualmente é quase uma brazuela. Os episódios do Te Barbarizei são exclusivos para os membros da família. Então, se você quiser ficar atualizado com as coisas que rolam na política, toque no link que está fixado no primeiro comentário e entre para a família Te Atualizei. Galera, nos próximos dias sai o novo episódio da série Revoluções Vermelhas e o país da vez é a Venezuela. E se você quer entender o estrago que o socialismo e o comunismo fizeram e ainda fazem, e de quebra tentar dar um sorriso vez ou outra sempre que possível, assine o teatualizei.app, onde com 10 bonuros por mês você financia o meu trabalho, os meus advogados, e em troca você recebe conteúdo exclusivo. Tem cultura pop com os heróis e mais, tem geopolítica com o pessoal do Saindo da Bolha e várias outras coisas pra você que dá essa mega moral em tempos de democracia tão relativa. Black November, 4 meses de desconto na assinatura anual e o link tá fixado aqui no primeiro comentário. Desde já, valeu demais. Mas agora eu quero saber de vocês. Bora de PEC da alforria ou vocês estão apoiando a PEC do 6x1? Com educação, com o coleguinha que discorda, por favor, bora debater aqui nos comentários. Combinado? E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera! Fui!